Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 7. E antes de começar, vamos pedir a presença de Nossa Senhora aqui no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa 7ª aula. Hoje a nossa aula será a história de José. Continuando a nossa história, como o nome do nosso curso, História da Salvação, nós estamos contando uma história, a história da nossa salvação. Uma história que começa com a criação do mundo, passa pela história de como o pecado entrou no mundo e vai caminhando, né, em vários capítulos que nós estamos vendo, até o ápice em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, é a história da nossa salvação, o ápice está na salvação de Jesus Cristo. Né? E a partir de Jesus Cristo, né, a nossa salvação, nós vamos fazendo paralelos com a história do povo de Deus, né, com a nossa própria história. E a partir daí também a história nos aponta para o nosso destino final, que é um dia estarmos na glória com Jesus, na Trindade, na Trindade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quando essa redenção conquistada por Jesus Cristo será vivida em sua total plenitude para nós, né? Então, até aqui nós já vimos a história da criação, vimos a história de como o pecado entrou no mundo, vimos a história dos 3 patriarcas, base da história de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, né? Até a aula passada nós vimos a história de Jacó, vimos como Jacó recebeu um novo nome, o nome Israel. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Vimos como ele foi o pai de 12 filhos, que são a base das 12 tribos de Israel. Então, hoje, nós vamos ver a história de José. José é um dos 12 filhos de Jacó. Não é através de José que será a linha genealógica que leva até Jesus. Essa será através de Judá, o 4º filho de Jacó. Mas a história de José, ela é muito importante, né? A Bíblia dedica vários capítulos à história de José. Então, ela vai do capítulo 37 até o final do livro do Gênesis, no capítulo 50. Todos esses últimos capítulos é a história de José. Então, a Bíblia dá muita importância a essa história, por isso estamos dedicando a aula de hoje só para José. E temos muito o que aprender com ele, né? Essa história é uma história muito importante para os judeus. Por quê? Porque explica como foi que o povo de Israel foi parar no Egito, né? Eles foram parar no Egito, a gente vai ver na próxima aula como que eles vão ser libertados do Egito, através de Moisés. Mas hoje, na aula de hoje, nós podemos explicar como foi que eles saíram da terra de Canaã e foram parar no Egito. Toda essa história. Então, ela é muito importante para os judeus porque ela dá essa explicação. Agora, para nós, cristãos, ela também tem um significado muito importante para nós, porque nós vamos ver, vocês vão acompanhar comigo, e vocês vão observar como José, ele é uma pré-figura de Cristo, né? Mas, à medida que eu for contando as histórias, vocês vão percebendo. E no final a gente vai poder fazer uma conclusão dessa prefiguração, né? Em que José, a história de José, toda ela vai apontando para Jesus, tá certo? Então, a história de José é como quase uma novela, né? Com vários capítulos, com temas bem definidos. Então, nós vamos falar de são vários temas. Nós vamos falar de inveja, nós vamos falar de confiança e submissão a Deus, nós vamos falar de sabedoria, nós vamos falar do sentido do sofrimento, vamos falar de perdão, de fé, de providência de Deus,
vários temas. Então vamos lá. Vamos começar então com José. É uma história que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Alguns talvez conheçam, mas a aula de hoje poderá ajudar a contextualizar, a colocar esse capítulo que talvez vocês já viram, né, por aí, mas à medida que a gente vai colocando na história, vai contextualizando com a história, vai criando um novo entendimento, vai trazendo uma nova perspectiva. Eu vou procurar não me alongar nos detalhes da história de José, para a gente ter um tempinho no final para entender o significado da história. Mas ainda assim, tem vários detalhes que eu não gostaria de passar por cima. Então, vamos lá. José era o filho predileto de Jacó. Tá? Vamos começar daí, que isso daí é um ponto importante. Ele era o predileto de Jacó. Por quê? Ora, Jacó teve 11 filhos quando ele morava na terra do tio dele, Labão. Vocês devem lembrar disso das aulas passadas. Jacó teve um desentendimento com seu irmão Esaú, fugiu para a terra de Labão, seu tio, e lá ele casou com duas irmãs. Casou com Lia, foi enganado, né, primeiramente, e depois casou com Raquel, que era a esposa amada, querida dele, que ele era louco pela Raquel, né? Então ele lá na terra do seu tio, antes de voltar para Canaã, ele teve 11 filhos. Raquel, a sua amada, era estéril. Então ele teve 10 filhos com a primeira mulher e duas concubinas, e já no final, os outros já estavam crescidos, finalmente Deus teve pena da Raquel e deu a ela um filho, e esse filho foi José. Então foi o caçula lá da terra de Labão, o caçulinha que filho da mulher amada dele. Então ele era louco, era o predileto dele. Ele era louco por José. No caminho, quando eles estavam retornando para a terra de Canaã, foi quando Raquel ficou grávida novamente e nasceu o 12º filho, né, que é o Benjamim, que é irmão de pai e mãe do José, né? Só que no trabalho de parto, Raquel morre, né? E ficou só Benjamim. Então, esses dois filhos, José e Benjamim, são os filhos da esposa amada. E Jacó era louco por esses filhos, só que Benjamim era pequenininho, né? Ainda era criança, e Jacó, então, era assim, tudo para ele. Ele tinha uma predileção muito grande por José e não era uma coisa camuflada, não. Ele era, era às vistas de todos, né? Então ele deu de presente para o José uma túnica colorida muito especial, uma túnica que naquela época era uma túnica de mangas, né? Então era uma coisa muito especial. E era muito visível essa preferência, esse favoritismo que ele tinha pelo José. Então acontece que eu, José, era o mais novinho, a nossa história começa quando José tinha 17 anos. Ele era um rapazinho ainda, né? Os outros irmãos mais velhos foram pastorear, eles eram pastores, foram pastorear as ovelhas, os rebanhos, e naquela época não era assim, pastoreava, passava o dia pastoreando, voltava para casa, não. Eles iam pastoreando num sistema seminômade, né? Então iam levando aqueles rebanhos por terras, e ali eles ficavam vários dias buscando rebanhos, buscando pastagens, né, para os rebanhos. E aí, quando José Jacó não deixava o José ir, né? Ele super protegia. Então José ficava com ele em casa. Isso criava um mal-estar enorme entre os irmãos. Os irmãos já tinham muita inveja de José por causa disso, né? E um dia Jacó mandou José ir atrás dos irmãos para saber se estava tudo bem, para receber notícias e voltar para casa trazendo notícias de como estavam os rebanhos, de como estavam os irmãos. E aí os irmãos estavam lá na terra, pastoreando, e viram de longe José. E era fácil de reconhecer, porque ele tinha uma túnica toda especial, toda colorida. Então, de longe, eles viram José.
E eles, com essa inveja que eles tinham, eu queria aqui abrir um parênteses. Inveja, gente, é um sentimento normal. É uma coisa que a gente vê muito acontecer entre irmãos. Então, é um sentimento, faz parte da nossa natureza humana. Deus não vai nos julgar por causa dos nossos sentimentos. Deus não nos julga porque nós sentimos alguma coisa. Deus nos julga pelo que nós fazemos com esse sentimento. Então era normal que eles tivessem inveja de José. Mas esse sentimento ficou tão desordenado que se transformou num grande pecado e numa ação criminosa, né? Então sentir a inveja, vamos dizer que ela pode ser compreendida, né? Havia um favoritismo, uma superproteção muito grande, uma preferência enorme por aquele irmão, e os outros mais velhos que tinham que sair para trabalhar enquanto José ficava em casa, tinham inveja. Tá, até aí eu acho que nós podemos compreender. Só que aí não ficou só na inveja. A inveja levou eles ao pecado. E nós pecamos por pensamentos, por atos, por omissões, por palavras. Nós não pecamos por sentimentos, mas quando esses sentimentos se tornam ações, pensamentos, omissões, aí sim nós estamos pecando. E foi o que aconteceu com os irmãos de José. E o exemplo deles, para nós, é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer com os nossos sentimentos, né? Então, é um exemplo do que nós não devemos seguir. Eles, com essa inveja toda que eles sentiram, eles viram José chegando e planejaram, vamos dar fim na vida desse menino, vamos dar fim na vida dele, estamos todos por aqui, ninguém aguenta mais o José, né? E agora, para complicar a situação, José tinha sonhos. Deus falava com José através de sonhos, assim como ele também falava, Deus também falava com Jacó através de sonhos. E José, Deus falava com ele, Deus deu para ele alguns sonhos interessantes, sonhos proféticos, né? Então veja só, antes de contar esses sonhos de José, eu queria fazer aqui um paralelo, queria abrir um parêntese e fazer um paralelo entre dois Josés. É o José do Egito, esse José que nós estamos contando a história hoje. E o outro é o José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Esses dois Josés, eles tinham muitas coisas em comum. Primeiro, Deus falava com eles através de sonho. Depois, eles eram fiéis a esses sonhos e obedeciam a Deus, né? Outra coisa, eles tinham o mesmo nome, José, e os seus pais tinham o mesmo nome, Jacó. Então, o sogro de Nossa Senhora se chamava Jacó, assim como o pai de José do Egito também se chamava Jacó. Todos dois, nós vamos ver, eram homens castos e virtuosos. José, esposo de Maria, não dá nem para questionar. E o José do Egito, nós vamos ver daqui a pouco na história dele, que ele também era um homem muito virtuoso e muito casto, né? Os dois Josés, numa situação de grande adversidade, foram parar no Egito. O pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria, ele fugiu para o Egito e nessa fuga para o Egito, ele salvou toda a família. José do Egito, nós vamos ver agora, né? Eu estou chamando de José do Egito, porque ele vai parar no Egito mesmo, né? Nós vamos ver que a ida dele para o Egito, também numa situação adversa, vai ser um motivo de salvação para toda a família, né? Então, nós estamos vendo aqui um paralelo entre dois Josés e que foram fiéis, todos dois foram fiéis a Deus e o papel deles na história da salvação foi fundamental. Então, viva os Josés, né? Então, fechando aqui esse paralelo com José, né? Porque não quero me alongar muito, né? Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver como esse paralelo é interessante, né?
José fugindo para o Egito para salvar Maria e Jesus da perseguição do rei Herodes, né? E José do Egito, que foi levado para o Egito também sendo perseguido pelos próprios irmãos. Bom, aí vamos para lá, vamos continuar a nossa história. Voltando aos sonhos do nosso José da história de hoje. Ele teve uns sonhos e ele foi contar os sonhos, e quando ele contou os sonhos, os irmãos ficaram cada vez mais aborrecidos e o mal-estar entre eles aumentou. Ele teve alguns sonhos em que ele estava numa situação de superioridade e era como se os irmãos se prostrassem diante dele. Então, esse sonho assim, trouxe um incômodo muito grande. Ele está pensando que você é melhor do que a gente. Então, a raiva, o ódio foi aumentando, né? E ele sonhou, teve um segundo sonho que até o pai, o pai com toda a família também se prostrava, e o pai ficou, ei, que é isso? Ele repreendeu José, que é isso? Que história é essa? Que sonho é esse que você está contando? Mas esse sonho, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece com esse sonho. Então, ele nesse dia, os irmãos, quando viram, planejaram matá-lo. E Rubem, que era o irmão mais velho, né, preocupado, mais velho, um pouquinho mais pensando, não vamos matar nosso irmão, vamos colocar ele aqui dentro dessa cisterna e nós não vamos manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E aí eles acataram a ideia e colocaram José dentro da cisterna. Foram pastorear suas ovelhas, Rubem, dispersaram, e de repente lá vem uma caravana de comerciantes ismaelitas indo para o Egito. Aí um deles teve a ideia, né? Acho que foi Judá. Judá que teve a ideia. Vamos vender ele como escravo. Rubem não estava por perto, não viu a história. Quando Rubem voltou, ficou muito chateado. Mas, enfim, eles tiraram José da cisterna, venderam para os ismaelitas e os ismaelitas levaram José como escravo para o Egito. Agora veja só, eles tomaram a túnica, pegaram a túnica bonita, né, de José, mataram um cabrito, mancharam a túnica no sangue do cabrito e mandaram para o pai dele, e o pai dele lá viu a túnica manchada de sangue e acreditou que o filho tinha sido destruído por uma fera no deserto, né? Então, olha só que interessante aqui. Jacó foi enganado pelos filhos. E, ao ser enganado pelos filhos, os elementos dessa mentira eram o quê? Um cabrito, uma túnica, né? Essa história dos filhos causando esse grande sofrimento a Jacó. Vocês estão lembrados que Jacó, na juventude dele, fez a mesma coisa? Ele enganou o pai dele, enganou Isaac, se fazendo passar por Esaú, e ao enganar o pai, tem envolvido na história o quê? Um cabrito, que ele pegou e cozinhou, e fez um cozido, dizendo que tinha sido uma caça de Esaú. Botou as vestes de Esaú para o pai, que era cego, sentir o cheiro do filho nas vestes. Então, o mesmo tema. Isso nos fala o quê? No Antigo Testamento se acreditava que as pessoas pagavam pelos seus pecados, né? Que os pecados, essa história voltava para assombrar as pessoas e elas acabavam pagando pelos seus pecados. E até parece, a gente lê essa história aqui, a gente vê Jacó está pagando pelo que ele fez. Ele enganou o pai, agora ele está sendo enganado pelos próprios filhos, né? Isso nos leva a refletir, então, que esses pecados, né, do Antigo Testamento é como se eles ficavam suspensos, mas eles não eram aniquilados. Quando é que os nossos pecados vão ser completamente aniquilados? Quando Jesus os carrega na cruz. Quando Jesus nos perdoa pelos nossos pecados. Quando nós chegamos diante do Padre no confessionário e abrimos o nosso coração e derramamos as nossas faltas. Aí nessa hora que o Padre nos perdoa em nome de Jesus, aí sim os nossos pecados estão completamente apagados,
completamente aniquilados. Até então, até Jesus morrer na cruz, não havia essa aniquilação dos pecados como há agora. Agora, em Jesus, em nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, os nossos pecados ficam completamente destruídos, dizimados, né? Olha só, quanta gratidão nós somos convidados a ter quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós pensamos no sangue que ele derramou por nós. Quanta gratidão deve estar no nosso coração, né? Mas essa é uma reflexão para vocês fazerem depois em oração. Vamos voltar para a nossa história. Então, José foi vendido como escravo. Olha só que interessante. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Essas 20 moedas de prata era o preço de mercado de um escravo naquela época, né? Então, José, inocente, foi traído pelos próprios irmãos, aqueles que estavam mais perto dele, pelo preço de um escravo. Jesus, na época de Jesus, o preço de mercado de um escravo já tinha aumentado, era 30 moedas, né? Então, Jesus, também inocente, completamente inocente. O pecado dele era ser amado pelo pai, o pecado entre aspas, né? A raiva, o ódio que tinham dele é porque ele era amado pelo pai. Amado pelo pai, mas inocente. Foi traído pelos que estavam mais próximos dele, por Judas, pelo preço de um escravo, né? Olha só. Então, aí vocês começam a ver as semelhanças que há entre José e Jesus. Jesus que foi também vendido, vamos dizer assim, né? A liberdade dele foi tomada pelo preço de mercado de um escravo, né? Bom, mas aí a nossa história continua. José vai para o Egito e lá duas coisas acontecem em paralelo, né? Começam muitas e muitas provações, ele sofre muitíssimo, mas ao mesmo tempo, Deus estava com ele. E ele recebia de Deus presentes, muito dons maravilhosos de sabedoria, dom de interpretação de sonhos. Então, Deus estava com ele de tal forma que tudo que ele fazia prosperava. Mas isso vinha junto com muito sofrimento, junto com muita provação. Quando chegou no Egito, ele foi comprado por um alto oficial do faraó, né, que era o chefe da guarda do faraó, um cara de nome Putifar. E Putifar, logo com pouco tempo, começou a confiar muito em José, tinha uma confiança, gostava muito de José, porque tudo que José fazia no trabalho dele prosperava, né? Só que a esposa de Putifar se enamorou de José e ficou perseguindo ele, perseguindo, e José era um homem casto e virtuoso, e ele não queria ofender a Deus, né? E acabou que a mulher, com raiva, foi criar a calúnia, dizendo que ele que tinha tentado violar, né, violentá-la. E aí, por conta disso, ele acabou indo para a prisão. O Putifar colocou ele na prisão. Mas, assim, é até interessante a gente observar, né? Porque, como Deus preservou ele, porque, olha só, um escravo estrangeiro na casa de um homem de de alta patente, vamos dizer assim, o chefe da guarda do faraó, né? E esse escravo tem a ousadia de tentar violar a esposa do patrão. Para a época, ele merecia morte. Mas Putifar, porque ele não acreditou totalmente na história da esposa, ou por uma proteção especial de Deus, José não foi condenado à morte, acabou indo só para a prisão, né? Mas é interessante observar isso, né? Que como Deus estava com ele, né? Usando talvez, né? De Putifar pensar, né? Conhecer quem era a esposa dele. Enfim, ele foi para a cadeia e lá
ele também, tudo que ele fazia dava certo. E aí o carcereiro ficou amigo do carcereiro e junto com o carcereiro ele dava assistência aos outros prisioneiros. E nessa história, para não ficar uma história muito longa, ele acabou conhecendo dois prisioneiros que tinha sido o copeiro e o padeiro do faraó, estavam na prisão, e um dia eles têm sonhos. E José interpreta os sonhos, e esses sonhos se realizam exatamente como José tinha interpretado. Um deles é enforcado e o outro volta a trabalhar para o faraó. Né? O que volta a trabalhar para o faraó, acredito que foi o copeiro. O padeiro foi condenado à morte e o copeiro voltou para o palácio. Né? E aí, o que acontece é que o copeiro acabou que se esqueceu, mas um dia o faraó tem um sonho. E ele ficou muito perturbado com esse sonho. E nenhum dos mágicos, dos magos, ninguém lá no palácio conseguia interpretar esse sonho do faraó. E o copeiro se lembra: ah, tem um cara lá na prisão que interpreta sonho. O faraó mandou chamar José. José vem para interpretar o sonho do faraó. E aí a gente vê um paralelo, a gente vê mais adiante, a gente vai ver um profeta, o profeta Daniel, que também interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Quando a gente chegar lá e for falar do profeta Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, eu vou lembrar para vocês de hoje, como a gente está falando de José indo interpretar o sonho do rei do faraó do Egito. Tá bom? Guarda isso aí. Mas aí então José interpretou o sonho do faraó. E ele interpretou belíssimamente. Né? Era um sonho confuso, um sonho, mas o significado do sonho é que ia haver 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de muita fome. E aí José disse para o faraó: olha, minha recomendação é construir silos, celeiros e acumular nos 7 anos de fartura o máximo possível para poder sobreviver nos 7 anos de fome, né? 7 anos de seca. E o faraó achou aquela ideia esplêndida e aí colocou José na posição de primeiro-ministro do Egito. Isso não é pouca coisa. De forma alguma é pouca coisa, porque ele era a pessoa imediatamente abaixo do faraó. Então, a autoridade dele em toda a nação do Egito, e o Egito era uma potência, toda a região, era uma coisa absurda. Ele só respondia ao faraó. Abaixo do faraó era José. José tomava todas as decisões, fazia tudo. Né? Ele era o primeiro-ministro do Egito, uma grande potência na época. Mas aí, com isso, a nossa história vai se desenrolar de uma maneira muito interessante, né? Veja só, José tinha 30 anos quando ele se tornou primeiro-ministro do Egito. Ele passou, então, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido, ele passou 13 anos no Egito, sofrendo várias provações, mas também sendo muito agraciado por Deus, né? As duas coisas acontecendo como que quase ao mesmo tempo, né? E nesse período nós percebemos que José foi um homem submisso a Deus, nunca se revoltou contra Deus, se manteve casto e virtuoso, sempre procurando fazer o bem às pessoas, sempre se mantendo assim aquela pessoa de Deus, submisso e confiança a Deus. E aí ele recebe essa missão extremamente importante dentro da história da salvação. Essa missão dele tem um significado muito grande de se tornar esse homem poderoso do Egito. Ele acabou se casando com um nobre sacerdote, né? E ele passa a fazer parte da nobreza. Não só era o primeiro-ministro, mas passa a fazer parte da nobreza. E tem 2 filhos, Efraim e Manassés, tá certo? E depois eu vou falar desses 2 filhos dele, mas quando chegar no finalzinho a gente vai recordar esses 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Muito bem. Passaram-se os 7 anos de fartura.
Quando começou a época da grande seca, veja só, a seca, essa grande seca, ela estava acontecendo não só no Egito, mas em toda a redondeza, incluindo a terra de Canaã. Então, Jacó, quando o primeiro ano de grande seca, Jacó ouviu falar que havia trigo no Egito e mandou os seus filhos comprar trigo no Egito. Quando os filhos de Jacó chegaram, os irmãos de José, que foram recebidos por José, eles não reconheceram, porque José já estava com 30 anos de idade, estava todo vestido como um egípcio, estava falando noutra língua, inclusive José se comunicava com os irmãos através de um intérprete. Então, ele entendia o que os irmãos estavam falando, mas os irmãos não sabiam que ele entendia. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. E ele ficou em silêncio, ele não se revelou, não logo. Por quê? Ele queria provar o coração dos irmãos dele. Ele queria saber até que ponto o coração dos irmãos ele continuava do mesmo jeito ou se tinham amadurecido, se tinham suavizado, se eles tinham reconhecido o que eles tinham feito, né? Então ele ficou testando, fazendo provas. Foram várias provas que ele foi fazendo para testar aonde estava a disposição do coração dos irmãos dele, né? E aí ele vendeu esse primeiro ano, mas disse: quando vocês voltarem, vocês tragam o irmão mais novo de vocês, que Benjamim, obviamente, que Jacó não deixou Benjamim ir, né? Ele estava protegendo Benjamim, que era a única coisa que ele tinha de. Nossa, se tirasse Benjamim de Jacó, acho que Jacó morria. E aí José disse que eles só viessem de novo se trouxessem Benjamim, né? Porque eles conversou, perguntou sobre a família e tal. E aí disse: ou vocês trazem esse irmão de vocês, ou nem vem. Nossa, Jacó ficou arrasado. Jacó, de jeito nenhum, Benjamim não vai, não vai, não vai, não vai. Passou-se aquele ano, no segundo ano de grande seca, quando Jacó viu, ou mandava Benjamim, ou todo mundo morria, ele acabou cedendo, mas o coração dele, assim, esmagado, né? E aí eles levaram Benjamim. Só que José percebeu como os irmãos estavam agora preocupados, preocupados com o bem-estar do Benjamim, preocupados com a preocupação do pai deles, preocupados em não causar nenhuma dor ao pai. Quer dizer, uma situação completamente diferente da situação quando eles contaram aquela mentira para Jacó, dizendo que José tinha morrido, né? Então, eles viram a preocupação deles com o pai, a preocupação deles com Benjamim, e eles se oferecendo no lugar de Benjamim, qualquer coisa que desse errado. Então, assim, quando José percebeu tudo isso, depois de várias provas, né, José ficava tão emocionado que ele se retirava, ia para outro lugar, aí chorava, 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 depois se recompunha e voltava, né? Mas aí, quando chegou o momento, ele se revela. E aí, quando ele se revela, é aquela emoção muito grande. Os irmãos, então, nossa, ficam aquela grande alegria, aquela grande emoção. E José, então, diz assim: vocês não se preocupem, né? Isso tudo que aconteceu, vocês pensam que estavam fazendo um mal a mim, mas foi Deus permitiu, Deus usou tudo isso. Porque agora eu estou aqui em condição de salvar toda a família. E aí ele revela tudo isso ao faraó e traz toda a família. Por conta de tudo isso que aconteceu, de José ir parar no Egito, e ele se colocar nessa posição como primeiro-ministro, deu a ele essa chance de poder salvar toda a família de Israel da fome que poderia dizimá-los. Então, com o suporte do faraó, ele concede uma grande terra, a terra de Gesem, e toda a família de Jacó vem para o Egito se estabelecer lá no Egito. Essa era uma terra boa para pastagens
Então, eles vêm trazendo as ovelhas e tudo, né? Os egípcios tinham preconceito com pastores, né? E esse preconceito vem do fato de que vários animais eram considerados como divindades. Então, os egípcios achavam ofensivo a religião deles que os pastores usassem esses animais como objeto para comer, para tirar. Usavam os animais, né? Então, eles tinham horror aos pastores, discriminavam os pastores, mas porque eram a família de José, o faraó deu todo o suporte, e essa terra, uma terra boa, grande para pastagem, onde eles ficaram ali, né? E as pessoas que foram 70 pessoas que vieram, né, de Canaã, Jacó com os filhos, os netos, as esposas e todo mundo, era um grupo de 70 pessoas, com mais a família do José, né, os filhos e os netos de José, no final eram 75 pessoas. Veja só como não era uma tribuzinha, era uma tribo, não era uma grande nação. Mas na Bíblia, a partir desse momento, esse povo vai começar a ser chamado de Israel. É aí que eles começam a ser reconhecidos como Israel. É o povo de Israel. O povo de Jacó, Jacó era agora Israel, então era o povo de Israel, Israel, e assim ficou sendo conhecido como a nação. Mais adiante vai ser a nação de Israel, tá certo? Então, quando José se explica para os seus irmãos, né, antes mesmo de trazê-los todos, fica muito evidente assim, é a grandeza do coração de José, né? É aqui que eu quero enfatizar essa grandeza do coração de José, porque ele percebe o sentido do sofrimento dele. Ele reconhece que aquele sofrimento dele teve um plano de Deus envolvido, né? Então, esse sofrimento dele foi instrumento de salvação para todos os seus. Ele mostra que o sofrimento é um caminho de salvação. A quem nós podemos fazer paralelo aqui, senão com Jesus, que através do sofrimento dele é nos alcançada a salvação. Não a salvação terrena, não a salvação para não morrer de fome, mas a salvação eterna, né? Salvação plena. Então, José demonstra um profundo amor à vontade de Deus, né? Uma submissão, mesmo sendo traído pelos seus. Ele foi traído pelos seus, mas mesmo assim ele demonstra essa submissão à divina vontade. Quem é também, né? Quem é que fez isso também, senão Jesus, que sendo traído, sendo acusado, caluniado, perseguido, ele se submete inteiramente à vontade do Pai até o fim, né? Então, por conta desse entendimento, o nosso José do Egito, o que ele faz? Ele perdoa os seus irmãos. Ele não tem nenhum desejo de vingança, pelo contrário, ele perdoa. E o mais interessante é que ele quer a salvação deles. Ele quer salvar todos eles. Ele procura, ele faz tudo para conseguir uma terra boa, para trazer todos eles. Então, o perdão de Jesus nos ensina que a salvação passa pelo perdão. Então, a nossa salvação em Jesus Cristo também passa pelo perdão que nós recebemos, o perdão daquele pecado que começou lá na nossa aula 2, né? E que nós ficamos manchados com essa tendência a pecar, né? Então, o povo de Israel, ele não morreu de fome, ele foi preservado numa seca muito grande, uma situação que eles teriam perecido, eles não teriam como se sustentar durante 7 anos dessa maneira, principalmente se José não estivesse lá para acolher, né? Eles foram preservados, e isso nos fala também da providência de Deus. Deus providenciou a preservação desse povo escolhido dele, né? E uma coisa importante, o que Deus fez aqui? Deus transformou
algo que parecia muito ruim. Deus transformou o mal em algo muito maior, um bem muito maior, incalculavelmente maior, né? Que é exatamente o que acontece quando a gente olha para a cruz de Jesus, né? Então, perdão. Então eu queria ler aqui para vocês uma passagenzinha em que a gente vê Jacó aceitando, porque Jacó, quando veio da terra de Labão, Deus mandou, apareceu e disse, olha, volta para a terra de Abraão e de Isaac, é a tua terra, eu sou o teu Deus, volta para lá. E aí, quando acontece tudo isso, Jacó fica um pouco confuso. Como é que é isso, né? E aí, olha só esse trechinho aqui. Isso aqui é no capítulo 46, eu vou ler a partir do versículo 1 até metade do versículo 4. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Aqui não é ainda partindo para o Egito, né? Não, já é partindo para o Egito, mas ele passa por Bersabeia, né? Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. Ou seja, escutar a Deus, escutar a Deus. Aquela terra prometida tinha sido dada a Abraão, e aquela terra, Isaac voltou para lá, Jacó voltou para lá, e agora Deus está prometendo a Jacó que ele vá para o Egito, que depois Deus mesmo vai trazer. E aí preserva eles dessa fome terrível, né? Então, Bersabeia, onde ele fez esse sacrifício, onde ele teve essa visão noturna, né, com Deus, e Deus falou com ele, vai, que eu estou contigo, era um local consagrado à oferta de sacrifício desde Abraão, né? Era um local de oração, vamos dizer assim, de sacrifício, onde eram feitas ofertas a Deus. Então era um lugar muito especial para celebrar essa religião patriarcal, né? De Abraão, Isaac, e Jacó. É nesse lugar que então Deus recorda as promessas feitas a Jacó, quando ele morava ainda na terra de Labão. Nesse lugar Deus aparece, recorda ele, as promessas, renova as promessas. Então é um local muito especial de encontro com Deus, né? Muito bem. Então veja só, Jacó vai para o Egito com toda a sua família. E olha só que interessante. Quem era Jacó? Jacó era um velho, né? Um pastor, pobre e velho, de uma terra desconhecida, assim, que sem grande. Não fazia parte do cenário, né? E aí ele chega nessa terra do Egito, uma grande potência, riquíssima. Ele se apresenta diante do faraó, que ele era o pai de José, né? E ele era pastor, um homem já discriminado pela própria profissão dele. E ele abençoa o faraó. A Bíblia diz que ele abençoa o faraó e o faraó recebe a bênção desse homem. Olha só que coisa interessante, porque a bênção é geralmente dada do superior para o inferior. O pai abençoa o filho, o sacerdote abençoa um fiel. Então, Jacó abençoar Faraó, quando a gente vê isso na Bíblia, é quase que uma coisa, é quase não, é uma ação profética. Porque qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? De que através dele todas as nações iam ser abençoadas em Jesus Cristo. Então, ele aqui já é uma profecia
já que um descendente de Israel, um descendente de Jacó, trará bênção para todas as nações. Então, Jacó, ao ter esse gesto de abençoar o faraó, ele está apontando para essa bênção que Jesus tem, né, reservado para todos os povos, todas as nações do mundo inteiro, né? Então, eu sempre achei essa parte assim também muito interessante. Com essa fome toda que aconteceu, é, as, os povos todos eles foram dando tudo que tinham para o faraó em troca de trigo. Deram seus bens, suas terras, tudo. E se tornaram escravos. Então toda a nação pertencia ao faraó, né? As outras nações, os povos vizinhos, que todos se tornaram escravos do faraó, exceto a Israel, porque Israel ganhou essa terra, Israel tinha esse privilégio de ser a família do primeiro-ministro, então eles foram únicos que nessa época não eram escravos, né? Então, antes da gente continuar, eu preparei aqui para vocês um trechinho do Novo Testamento. Vocês devem se lembrar que Estevão, eu estou falando aqui do Novo Testamento, do Ato dos Apóstolos. Então, Estevão, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, quando começou a perseguição aos cristãos, Estevão foi o primeiro Marte, né? Vocês devem se lembrar disso. Ele foi o primeiro Marte. E quando ele estava sendo martirizado, ele conta a história da salvação. Ele tá morrendo, né? Tá às portas da morte, mas ele conta a história da salvação, querendo provar para os judeus que Jesus era o prometido. Então ele começa a contar toda a história da salvação. Eu vou ler aqui o trechinho que chega até aqui, até a Israel, né? Na próxima aula eu continuo, tá bom? Porque é bem interessante a gente ver como Estevão, Santo Estevão, nesse discurso dele, ele vai contando. Tenham paciência que eu vou ler aqui esse trechinho para vocês, tá? Isso é o capítulo 7 do livro do Atos dos Apóstolos. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele aqui é Estevão. Então ele começa o discurso. Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que ele faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como Deus falou: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão, e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão teve um filho, Isaque, e passados 8 dias o circuncidou. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem.
Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que contava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram trasladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado a preço de dinheiro dos filhos de Emor de Siquém. A história continua, né? Ele contando a história, ele fazendo um resumo dessa história da salvação. Mas eu vou parar por aqui e na próxima aula eu continuo também esse trechinho mais do discurso de Estevão, tá certo? Porque ele vai querer provar que nessa história encaixa-se Jesus, tá certo? É isso que ele vai fazer, tá bom? Muito bem, então, antes de sua morte, Jacó abençoou José como seu primogênito, tá? Então, o primogênito, os 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi, eles perderam o lugar deles como os 3 primeiros filhos, né? Rúben, Rúben porque ele dormiu com uma concubina do pai, né? Cometeu uma ofensa muito grave. E Simão e Levi, eles eram muito violentos, né? Houve um caso com uma irmã deles e eles foram muito violentos e isso desagradou também. O quarto é Judá. Judá é de onde vai vir Jesus. Mas aí, para ocupar o lugar dos mais velhos, Deus abençoou José como filho primogênito. E Jacó, então, em vez de colocar José, simplesmente colocou os 2 filhos de José, né? De forma que é como se José estivesse recebendo uma porção dupla, né? Ele passou a ser o considerado primogênito e os 2 filhos dele que não, então não existe a tribo de José, existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Dessa maneira, nós agora temos 13 filhos. E depois vocês vão entender por que precisava ser 13 para depois o número passar a ser 12. Mas por agora passa a ser 13 filhos, né? Efraim e Manassés ocupando o lugar de José nessa posição de primogênito, né? Agora, então aí quando Jacó faleceu, o corpo dele foi embalsamado, como Estevão falou aqui, né? Foi embalsamado nos costumes dos egípcios e tal, e foi levado para aquele sepulcro. Vocês lembram do sepulcro que Abraão comprou para sepultar Sara? Então, lá está Abraão, está Sara, está Isaac com Rebeca, está a esposa, a Lia, né, a primeira esposa de Jacó, e agora o corpo embalsamado de Jacó vai ser levado para lá, para esse mesmo local, né? Ele viveu 17 anos no Egito, né? E depois ele foi lá, foi sepultado nesse mesmo local junto com os pais dele, né? Antes dele morrer, ele reuniu os filhos e aí ele abençoou cada um, abençoou José como primogênito, foi abençoando cada um deles. E as bênçãos mais especiais, isso está lá, é uma passagem longa, né? Lá no capítulo 49, e ele vai abençoando os filhos de um por um, mas a gente observa a bênção de Judá e de José são especiais. Judá recebe uma bênção muito especial. Ele diz assim, e essas bênçãos elas são proféticas, né? Ele diz que José é uma bênção bem longa, tem muito mais versículos nessa bênção do que o dos outros irmãos, né? Jacó então profetiza que ele está destinado a uma tribo de realeza. Isso então se realmente se cumpre, o rei Davi, que é descendente de Judá, parcialmente cumpre essa profecia, e depois Jesus que cumpre plenamente no reino eterno, né? O reino de Deus, que é uma realeza que jamais terá fim. Então ele cumpre isso. E agora interessante
A gente está com o tempinho já bem avançado, mas eu acho interessante. Tem um versículo na bênção de Judá que eu tenho curiosidade de saber como é que os judeus entendem esse versículo. Porque, assim, nós como cristãos, sabendo que está se referindo a Jesus, fica mais ou menos, a gente pode até ter um entendimento. Aqui no versículo 11 do capítulo 49, quando ele está abençoando Judá, e é uma coisa assim um pouco misteriosa, mas ele diz assim, é, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. Eu queria saber como é que os judeus entendem isso, porque aqui, obviamente, que aqui tá se referindo ao sangue de Jesus, que lava as vestes do pecado. E quando nós chegamos para o batismo, vamos com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E o livro do Apocalipse fala, né, que das vestes que são alvejadas no sangue do Cordeiro. Então, aqui é uma profecia interessante, velada, misteriosa, mas assim, a gente aqui já pode ver um pouco de Jesus, né? Aqui nisso aqui. Muito bem. Depois que Jacó morreu, os irmãos de José então ficaram assustados, né? Será que é agora que ele vai querer se vingar de nós? Será que é agora que o nosso pai se foi, ele agora vai revelar um outro lado que ele estava escondendo? E eles ficaram, né, assim, um pouco ansiosos. E aí é nessa hora, né, que José vê que eles estavam assim, um pouco ansiosos, e aí ele vai, e no capítulo 50 é o último capítulo do Gênesis, nós já estamos no último capítulo desse livro, e lá no versículo 20 e 21 ele diz assim: não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Então ele falou, eu não vou me vingar de vocês. Ele diz assim, não tem mais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Então, aí, aquilo que José tinha explicado inicialmente não foi da boca para fora, foi do coração dele. Ele estava entendendo que todo o sofrimento, tudo que ele passou, fazia parte do plano divino, do plano de Deus para a salvação desse povo, né? E aí, esse trechinho, ele é citado aqui no Catecismo. E eu acho que vale a pena a gente ler esse pedacinho. Olha, aqui no parágrafo 312 do Catecismo, ele diz assim, porque aqui está falando da maravilha que é Deus pegar um mal e fazer dele um bem, e usar dele para o bem. Não é que Deus vai pegar o mal e transformar o mal numa coisa boa, mas Deus usa para um bem, né? O que é mal, mas Deus usa para um bem maior. E que isso que aconteceu com José é a grande prefigura do que Jesus fez, né? Então, a morte de Jesus, a perseguição de Jesus, as calúnias, o sofrimento, a flagelação, a coroação de espinhos, tudo que ele a traição, tudo que Jesus passou é um mal. Mas desse mal Deus extraiu um bem maior, que é a salvação de todos nós. E isso daqui, esse paralelo entre José e Jesus é colocado aqui no catecismo, bem interessante. Eu vou ler aqui no parágrafo 312. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, na sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado pelas suas criaturas. E aí ele faz, aí vem uma citação aqui do Gênesis, né? José falando. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá, foi Deus. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de salvar a vida de um povo numeroso.
E aí o catecismo continua. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causado pelo pecado em todos os homens, Deus, pela superabundância da sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Né? Então, essa é uma lição bem interessante. José morreu com 110 anos, foi embalsamado, né? E ele ficou embalsamado durante 400 anos, até que o povo saiu do Egito. A gente vai ver na próxima aula o que acontece em seguida. Né? O povo estava lá no Egito e tem toda uma história que nós vamos começar na próxima aula com Moisés, no livro do Êxodo, né? Fazendo um gancho com essa história aqui. Né? Agora, vamos lá. Eu acho que já ficou bem claro para vocês José como pré-figura de Cristo. Né? Eu acho que isso daí é a interpretação teológica mais importante que nós podemos tirar, né? Que é o fato de José ser uma pré-figura de Cristo e, ao prefigurar Cristo, tudo que ele viveu, né? E o que Deus fez através dele, tirando um bem maior do mal que ele estava vivendo. Então, essas coisas que eu vou mostrar, que eu vou dizer aqui, vejam se não se refere a todos aos dois, tanto a José como a Jesus. Inocente, sendo o filho amado do Pai, não foi compreendido pelos seus, né? Nem José foi compreendido, os sonhos que ele tinha, ninguém compreendia, nem Jesus foi compreendido. Caluniado, vendido como escravo, foi submetido a grandes sofrimentos, todos dois, né? Sem jamais se revoltar contra Deus, foi abençoado em todas as coisas e abraçou o sofrimento, o qual é o instrumento de salvação para os seus, né? E através do perdão, acolhe a todos, e esse perdão que acolhe, liberta e traz vida nova. No Egito, a vida nova, aquele que o povo foi viver lá na terra de Gessém, e Jesus, a vida nova eterna que nos é dada, né? Muito bem, então, para concluir, a história de José, eu acho a história de José uma grande inspiração para nós hoje. Eu espero que ela esteja trazendo perspectiva para vocês, primeiro lugar, em termos de história da salvação. Esse capítulo, né, construindo a história, sempre apontando para Jesus, né? E em segundo lugar, eu espero que ela tenha algo, que ela possa trazer algo para vocês, para mim traz, né? Para nós, nesse momento da nossa história da salvação. Porque a história da nossa salvação pessoal, ela é um reflexo da história da salvação do povo de Deus. Então tem a história da salvação do povo de Deus e tem a minha história pessoal, que corre em paralelo também. Então, José é para mim, eu acho que para nós, é um exemplo e é uma esperança. Esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, José viveu grandes tribulações, passou por grandes sofrimentos, grande foi a tribulação que José passou. Mas veja só, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Isso aqui é um curso de história, um curso bíblico, nós estamos estudando a história da salvação, então eu não vou entrar em detalhes do que está acontecendo no nosso mundo, mas eu acho que nós todos podemos perceber que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito atribulados. Só para citar, nós estamos vivendo aí guerras, rumores de guerra, nós estamos vivendo crise econômica, é, inflação, ninguém sabe para onde é que vai, crise política, ninguém sabe mais o que é democracia, ninguém confia mais nas instituições,
crises em cima de crises. Nós vivemos numa cultura moderna, e essa cultura moderna, ela é uma cultura anticristã. Então vivemos um tempo de uma cultura, estamos inseridos numa cultura anticristã, né? Vivemos num tempo em que o Fórum Econômico Mundial propõe uma nova ordem mundial com uma série de questionamentos aí, que nós não sabemos o que isso tudo significa. Vivemos uma crise muito grande dentro da igreja, uma apostasia perversa que nós estamos vendo. As pessoas estão perdendo a fé, os leigos estão perdendo a fé, e o clero está perdendo a fé, uma grande apostasia. Nós vemos, infelizmente, com tristeza no coração, nós vemos uma série de escândalos, alguns vindo de pessoas de dentro do Vaticano. Então, nesse cenário todo, nós nos sentimos confusos, nós podemos nos sentir atribulados. Para onde nós vamos? O que fazer? Então, José é um exemplo. É um exemplo como? Como é que José é um exemplo? Primeiro, ele nunca se revoltou, ele sempre confiou em Deus e ele continuou fazendo o que era certo, aquele que ele sabia que era o certo. Continuou sendo aquele homem virtuoso. E o que é o certo nesses tempos difíceis? O certo é seguir a nossa consciência, seguir o que Deus nos revelou pela sua palavra, seguir o que foi confirmado aqui no catecismo. Então, nós temos um catecismo, nós temos a tradição da nossa igreja, temos as sagradas escrituras e temos uma consciência. Seguir a nossa consciência, sem revolta. E nós temos a esperança também, né? Qual é a esperança que nós tiramos da história de José? O bem que é extraído do mal. Então, nesse tempo de confusão, tempo de ambiguidades, tempos que é difícil às vezes fazer discernimento, nós temos que ter uma coisa certa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. No momento oportuno, Deus intervém. Nada acontece sem passar pela vontade de Deus. Nada, 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 nada. A gente sabe que os tempos são difíceis, mas a gente tem que confiar, assim como José, e ter a certeza que Deus intervém na hora oportuna e na hora certa. E assim como José foi seu primeiro-ministro, governador do Egito, nós somos herdeiros do reino. Nós somos príncipes e princesas desse reino. E no momento oportuno, Deus vai nos dar as nossas coroas. Então, vamos permanecer seguindo o exemplo de José, fazendo o que é certo, na confiança, na certeza de que Deus está no controle de tudo, sempre buscando a vontade de Deus. Viver. Então, aqui a serva de Deus, Luísa Picarreta, ela é um exemplo para nós, né, de buscar viver a cada dia, em tudo, em cada momento, viver a vontade de Deus. Seja ela qual for, seja ela qual for, viver a vontade de Deus, em submissão total à divina vontade. Bom, espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para vocês. E nossa próxima aula nós vamos começar com o livro do Êxodos e vamos ver como foi que o povo saiu do Egito de volta a Canaã. Tá bom? Então vamos agradecer a Nossa Senhora que esteve conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal.